Certo? Obrigada, professora. Nada, imagina. Na fé que tá. A internet me deu um trabalho danado para entrar, mas agora parece que estabilizou. Vou fazer as configurações e a gente se vê daqui a pouco. Qualquer coisa me gritem, hein? Nada, gente, imagina. Vamos lá. Olá, meus amigos. Eu sou o professor o arroba para vocês sobre competência. Mas para começar a falar de competência, eu preciso falar de jurisdição. Então, o que é essa tal de jurisdição? Jurisdição, basicamente, de uma forma bem simplificada, é o poder / dever do Estado de resolver conflitos sociais através da imposição da sua vontade. Então, no âmbito penal, surge aí penal, e aí sim ele vai ser responsabilizado o poder dever do Estado de punir aquele indivíduo. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, fazer uma forma bem bonitinha, cadê? Aqui, caneta inteligente. Ó, isso aqui é a jurisdição. Então, que jurisdição é o poder o poder dever do Estado de impor a sua vontade. A jurisdição, ela não é ilimitada. Ela é repartida como se fosse uma pizza mesmo, pela competência. Então, a competência nada mais é do que a medida da jurisdição. Ou seja, ela determina até onde vai a jurisdição daquele juízo, daquele juiz. Tá legal? Então, você já sabe o que é competência. Vamos falar agora sobre como que a gente define a competência no processo penal. Nós vamos definir a competência em duas fases. Primeira fase, a gente definir qual é a justiça competente, depois qual é a vara, qual é a comarca competente. Então, o primeiro passo é o primeiro ponto para a gente definir a competência, é de definir a justiça competente. E aqui a regra é muito básica. Você sempre vai pelo método da exclusão, da justiça mais especializada para a justiça mais comum. Então, vamos ver como é que fica isso aqui na lousa? Da seguinte forma. Então, a justiça mais... Cadê? Aqui não tem uma página? Já tá aqui. Tá bom. Show. Tá bom. Então, olha só. A justiça mais especializada é a justiça federal, aliás, a justiça militar da União. Vou fazer aqui um gráfico para vocês, aí na sequência a gente já fala das outras, tá? Justiça militar da União. Ó, a Justiça Militar da União é a mais especializada que a gente vai encontrar. Depois dela, se não for a competência da Justiça Militar da União,
você vai ter que perguntar se é competência da justiça militar estadual. Justiça militar estadual. Então, você vem aqui. Certo. Se não for competência da justiça militar estadual, você tem que perguntar se é competência da justiça eleitoral. A terceira justiça mais especializada que a gente vai encontrar aqui nessa bagaça. Certo? Se não for competência nem da Justiça Militar da União, nem da Justiça Militar Estadual, e nem da Justiça Eleitoral, a competência poderá ser, então, da Justiça Comum Federal. Justiça Comum Federal. Vou pegar a canetinha aqui, de azul. Justiça Comum Federal. E, por fim, se não for de competência da Justiça Comum Federal, é a Justiça Comum Estadual. Mas não se engane, tá? Apesar de ser a justiça mais residual, a mais comunzona de todas, ela é a que vai englobar a maior quantidade de processos. Tá legal? Então a ordem é exatamente essa, da justiça mais especializada para a justiça mais comum. Perfeito? Boa. Vamos pegar aqui então um pouquinho para falar da justiça militar da União. Vou pegar aqui uma nova tela. Justiça militar da União. E aí, nós vamos falar aqui do artigo 124 da Constituição Federal. 124 da Constituição Federal. É importante você saber o seguinte sobre ela. 2 pontos importantes. A gente não vai entrar muito nesse tema, porque ele não é o foco da OAB. Então, ela vai julgar crimes militares, tanto faz se forem crimes militares praticados por militares ou civis, e crime militar é aquele previsto no Código Penal Militar. A grande pegadinha aqui é você saber que a justiça militar não julga só militar, ela julga militar e civil que pratiquem crimes militares. Tá legal? Olha só, tem um ponto importantíssimo aqui sobre essa justiça. Olha só que interessante. Se eu estiver falando de crime doloso contra a vida, crime doloso contra a vida, praticado contra ou por militar da União. Não vale para policial militar, hein? Militar da União, ou seja, Marinha, Exército ou Aeronáutica. Então, crime doloso contra a vida, praticado por ou contra militar da União, em cumprimento de missão, não pode ser em casa, em cumprimento de missão, a competência será da Justiça Militar da União. Veja que ela tem um escopo bem grande de atuação. Essa parte final aqui, ela é novidade, tá? Não é tão novidade assim, mas ela é de uma forma novidade, então para você não ficar de fora aqui, bem completinho, para você arrebentar na hora da sua prova, caso isso venha a cair. Tá bom? Beleza, ótimo. Vamos falar agora da Justiça Militar Estadual. Vou passar aqui para a próxima tela.
Justiça Militar Estadual. Justiça Militar Estadual, ela é a segunda justiça mais especializada que a gente vai ter. E essa Justiça Militar Estadual, ela só julga militares estaduais, ou seja, civil, ela não julga, e pratica crimes militares. Na verdade, é importante você saber que a Justiça Militar Estadual é uma justiça MMM. Por quê? Ó, M. Porque ela só julga militar que pratica crime militar em atividade tipicamente militar. Tá bom? Perfeito. Ótimo. Muito bem. Um ponto importante aqui é o seguinte. Presta atenção nisso. Diferentemente do que eu falei para vocês sobre o militar da União, Marinha, Exército ou Aeronáutica, se um militar estadual, ainda que no cumprimento de missão, acabe praticando um crime doloso contra a vida, ele responderá perante o tribunal do júri. Tá legal? Tribunal do júri. Diferentemente do militar da União, se estiverem em cumprimento de missão e praticar um crime doloso contra a vida, responde perante a Justiça Militar da União, a Justiça Militar Federal. Beleza? Vamos lá. Próximo aqui. Um golinho d'água. Olha lá. Justiça Militar. Perdão, já foi. Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral. Aqui também a gente não vai ingressar nos meandros, nos detalhes, porque é algo que realmente não cai na prova. Tem que saber basicamente que a Justiça Eleitoral vai julgar os crimes eleitorais. Ela vai julgar os crimes eleitorais e também, aqui, importante de falar isso daí, os crimes comuns conexos com eleitorais. Então, se tiver um crime eleitoral conexo ou continente com um crime comum, a justiça especializada eleitoral, justamente pelo fato de ser mais especializada, essa é uma regra que você vai usar em vários momentos, ela vai trazer a justiça, vai trazer a competência para a justiça eleitoral. Agora, toma cuidado com essa pegadinha aqui, eu tô louco para ver cair na prova. Hashtag Dica do Paiva. Escreve no seu caderno, hashtag Dica do Paiva. Tira uma fotinha, manda para mim aqui, ó, no @PaivaProf. O que você vai colocar aqui no hashtag Dica do Paiva? Se for um crime eleitoral, conexo ou continente, com crime doloso contra a vida, vai acontecer a cisão dos processos. Cisão dos processos. Ou seja, o tribunal do júri vai julgar o crime doloso contra a vida e a justiça eleitoral
vai julgar o crime eleitoral. Veja que a regra é conexão e continência do crime eleitoral com outro crime, ambos são julgados pela regra da especialidade. Agora, se o crime eleitoral estiver conexo ou continente com um crime doloso contra a vida, aí não tem jeito. Cisão de processos, separação de processos, o crime eleitoral julgado pela Justiça Eleitoral e o crime doloso contra a vida julgado pela Justiça do Tribunal do Júri. Tá legal? Boa. Então, voltando aqui para a lousa, ó, vamos fazer aqui o seguinte, nós paramos aqui. Nós já falamos da Justiça Militar da União, nós já falamos da Justiça Militar Estadual, nós já falamos sobre a Justiça Eleitoral. Agora, a questão da sua prova, desculpa te dizer, ela está aqui, ó. A Justiça Comum, deixa eu mudar essa cor aqui, tá? Justiça Comum Federal. Justiça Comum Federal é o que mais cai na sua prova. Então vamos lá, falar da Justiça Comum Federal. Justiça Comum Federal. Galera, a Justiça Comum Federal, você vai encontrar essa competência aqui, não é no CPP, não. É no artigo 109, os incisos 4 e seguintes da Constituição Federal. E aí, pessoal, vou trazer para vocês algumas competências da Justiça Federal. A primeira delas é a seguinte: compete à Justiça Federal julgar os crimes políticos. E cuidado aqui, porque crime político não é necessariamente aquele praticado contra político. Crime político é aquele crime da lei de segurança nacional. Então, crime dessa lei aqui, uma lei penal especial, uma lei penal extravagante, esses crimes contra a segurança nacional, elas são julgados e processados pela Justiça Federal. Um caso clássico é a tentativa de desmembrar um Estado da Federação, atentar contra a vida do presidente da República. São todas hipóteses de crimes políticos. Então, crime político julgado pela Justiça Federal. Perfeito? Toma cuidado com o seguinte, inclusive, puxando aqui essa dica, o crime praticado contra o presidente da República não é de competência originária do STF. O presidente da República, para os crimes comuns, tem foro por prerrogativa no STF, desde que estejam, claro, relacionados ao exercício do mandato. Agora, quando um crime é praticado contra o presidente da República, não tem nenhum foro privilegiado. Se for um crime comum, Justiça Comum Estadual. Se for um crime eleitoral, Justiça Eleitoral. Se for um crime federal, ou seja, um crime, por exemplo, um crime político, crime contra, da Lei de Segurança Nacional, é competência da Justiça Federal. Tá legal? Boa. Vamos lá para o próximo exemplo. Esse aqui é show para cair na sua prova. Esse aqui sempre cai na prova. Olha lá. Crimes praticados contra bens, Aqui deu. serviços e interesses da União empresas e autarquias federais. Aqui chove de pegadinha na sua prova. Primeira pegadinha, aqui, ó. Crimes.
a Justiça Federal só vai julgar crimes. Ela não julga contravenção penal. Ela não julga contravenção penal, ela julga crimes, bens, serviços e interesses da União. Então, exemplo aqui de crime contra a União. Pensa aí no crime praticado contra o Ministério da Educação. O crime praticado contra o Ministério da Justiça. Será um crime de competência da Justiça Federal. Aliás, nesse ponto, vale muito a pena eu te falar o seguinte. Pelo amor de Deus, não existe crime federal. Existe crime de competência da Justiça Federal. Então, eu sou advogado criminalista, com muito orgulho, e eu me lembro que um tempo atrás, um bom tempo, eu estava lá numa audiência, lá na Barra Funda, uma audiência criminal, e o promotor estava putaço. Aí, em certo momento, ele vira para o juiz e fala: mas, excelência, o réu cometeu um crime federal. Aí eu virei para ele e falei: oxi, e tem crime estadual no Brasil? Todo crime é federal. Todo crime é federal. Por quê? O artigo 22, inciso 1 da Constituição, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Então, só a União pode criar crime. Então, o que é crime em São Paulo é crime no Rio de Janeiro, é crime em Minas Gerais, é crime no Amazonas. Todo crime é nacional, é federal. O que a gente tem é um crime de competência da Justiça Federal e um crime de competência da Justiça Estadual. Perfeito? Bom, o que seria um crime contra empresa pública federal? Vou te dar aqui 2 exemplos. Por exemplo, Caixa Econômica Federal. É um crime de competência da Justiça Federal. Roubei a Caixa Econômica Federal. Competência da Justiça Federal. Outro exemplo, empresa de Correios e Telégrafos. A empresa de Correios e Telégrafos é de competência da Justiça Federal, porque é uma empresa pública federal. Tá legal? Com relação aos Correios aqui, tem um asterisco importante que eu quero que você coloque aí no seu caderno, que é o seguinte: se liga nessa dica. Com relação à empresa de Correios e Telégrafos, será competente a Justiça Federal apenas se a agência afetada for própria dos Correios. Por quê? Hoje, os Correios, a empresa Correios, ela tem as suas unidades próprias e tem algumas unidades que são franqueadas. Se for praticado um crime, presta atenção, contra uma agência própria dos Correios, competência da Justiça Federal, uma empresa pública federal. Se, por outro lado, o crime for praticado contra uma agência franqueada dos Correios, aí não será competência da Justiça Federal, será competência da Justiça Estadual. Top demais? Top! Vamos lá. Bora para a próxima aqui. As autarquias federais. Exemplo, temos aqui vários exemplos, mas o IN, vou mudar aqui a cor, para ficar igual, né? Roxinho, o INSS é uma autarquia federal. O Banco Central também é uma autarquia federal. Então, se eu praticar um crime contra o INSS ou contra o Banco Central, lembra lá do roubo ao Banco Central, competência da Justiça Federal. Tá. Qual que é a pegadinha aqui? A pegadinha está aqui, ó. Cor de azul. OBS. Se o crime for praticado contra sociedade
de economia mista federal, a competência será da Justiça Estadual. Justiça Estadual. Top demais? Olha que legal. Exemplos aqui de Sociedade Econômica Mista Federal. Banco do Brasil, é um exemplo. Petrobras, é outro exemplo. São crimes de competência da Justiça Estadual. Então, olha que interessante. Se eu pratico um crime contra a Caixa Econômica, um roubo à Caixa Econômica, competência da Justiça Federal. Se eu pratico um roubo ao Banco Central, competência da Justiça Federal. Agora, se eu pratico um roubo contra uma agência do Banco do Brasil, competência da Justiça Estadual. Esse OBS aqui pode pôr um coraçãozinho aí do lado dele, porque ele cai muito, muito, muito na prova. Tá legal? Beleza. Inclusive aqui é a súmula 556 do STF. Súmula 556 do STF. E aqui, quando eu falo de crime contra a invenção, súmula número 38 do STJ. Súmula 38 do STJ. Tá legal? Olha que lousa mais maneira isso daí. Uma lousa boa para cair na sua prova. Tem mais coisa para falar. Um golinho d'água aqui. Vocês copiem essa lousa que a gente vai voltar a falar. Ok. Galera, continuando aqui, falando da Justiça Federal, alguns pontos importantes. Olha só. Vou continuar aqui na outra lousa, vou puxando assim como se fosse uma continuidade, tá? Lembra da conexão e continência? Se eu tiver a conexão ou a continência, tanto faz, entre um crime de competência da Justiça Federal, mais um crime de competência da Justiça Estadual, adivinha quem vai julgar os dois processos, se forem continentes ou conexos à Justiça Federal. É mais especializada. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante, esse aqui dá para cair na sua prova, inclusive entendimento já simulado do STF, do STJ, súmula 546 do STJ. Se liga que você vê, ó, no crime de uso de documento falso, a competência será dada pelo órgão a que pertence a pessoa a quem foi entregue o documento, vírgula, e não o órgão
que seria o emissor do documento. Anota isso daí, que eu vou explicar para vocês. Anota aí, bem bonitinhos, que eu vou explicar para vocês. Então, olha só que interessante. Deu para copiar aí? Vamos lá. Crime de uso de documento falso. A competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, ela não será definida por quem emitiu o documento, ou quem deveria ter emitido o documento, mas para quem foi entregue o documento falso. Então, por exemplo, imagine que pegar aqui o documento, o CPF. O CPF é emitido por um documento, por um órgão federal, que é a Receita Federal. Se o indivíduo, de posse de um CPF falso, ou entrega para um policial militar, a competência será da Justiça Estadual. Por quê? O agente para quem foi entregue o documento é estadual. Policial estadual. Policial militar estadual. Olha o contrário. O RG é um documento estadual, é feito pelos órgãos estaduais dos estados. Se o indivíduo falsificar um RG, ou estiver com o uso de um RG falso, e o entregar lá para um policial rodoviário federal, a competência será da Justiça Federal. Veja que pouco importa o órgão que deveria ter emitido o documento. Importa para quem foi entregue aquele documento. Perfeito? Show de bola. Vamos agora falar do seguinte. Deixa eu pegar aqui na nossa previsão aqui. Ah, isso aqui é legal. Ó. Competência da Justiça Federal. Ó. Crime praticado a bordo de navio aeronave. Crime praticado a bordo de navio ou aeronave. Competência da Justiça Federal. Com uma única exceção. Salvo se competência da Justiça Militar. Até porque ela é a mais especializada, seja federal ou estadual. Então, se for um navio aí militar, o que for praticado lá dentro, não será competência da Justiça Federal. Será competência da Justiça Militar. Então, alguns exemplos. Imagina que você está indo viajar. Então, as meninas aí vão viajar e aí vocês pegam um avião, maior felicidade. Nossa, que legal. Uhul, vamos viajar. E aí, vocês sentam do lado de um cara que está com a perna aberta. Mas ele não está abertinho assim. Está com aquela pernona aberta. E aí, você pensa, vou ter esse cara? Vou matar ele. O avião está lá pousado ainda. Não importa se está pousado, está voando, está dentro do avião. Você já está embarcado já. Aí você fica puta da vida, você vai lá e levando, dá um tapa na cara daquele cara, daquele indivíduo que está com a perna aberta. Praticou crime de lesão corporal dolosa. Normalmente, o crime de lesão corporal dolosa, ele é de competência da Justiça Estadual. Agora, nesse caso em específico, será a competência da Justiça Federal, porque o crime foi praticado a bordo de navio ou aeronave. Deu para entender? Beleza. Então, partindo dessa ideia, eu tenho duas dicas tops para te dar. Primeira dica é o seguinte, presta atenção. Atenção.
Coloca assim. Crime praticado dá para dar uma esquentadinha aí? Na plataforma da Petrobras, aquela plataforma petrolífera, sabe? Da Petrobras, é equiparado a navio. E navio é igual à Justiça Federal. Legal? Muito bem. Agora tem uma outra dica para te dar. E aí eu quero contar uma historinha para vocês, porque historinha funciona muito bem, não é verdade? Pensa no seguinte. Você, menina, né? Ou você aí que está assistindo a nossa aula, olha agora para sua amiga, tá do seu lado, e pensa no seguinte, essa sua amiga, ela vai, nesse ano, conhecer um cara, né? Se ela for solteira, se ela for casada, aí não. Se ela for solteira, olha para sua amiga solteira, nesse ano, eu tô profetizando que ela vai conhecer um cara. Vai ser o amor da vida dela. É um cara que ela vai amar. Só que tem um problema. Antes desse cara, ela vai conhecer o embuste. Olha o que eu tô te falando, hein? O nome dele vai ser Carlos. Conhecer o Carlos embuste. Ela não vai dar bola pro que eu tô falando. Ela fala assim, o professor tá louco. Ele tá inventando, etc e tal. Então, a gente vai contar o seguinte para vocês. Essa menina, ela vai se apaixonar por esse Carlos. Eu avisei que o Carlos é embuste. Eu avisei. Você também avisou. Mas ela não quis saber. Ela achou que era o Carlos. E tá apaixonadíssima pelo Carlos, quer casar, ter filhos. Até que o Carlos convida ela para um passeio de balão. Ela fala, top, balão, romance. Né? Vai me pedir em casamento. E aí, aquele romance e tal, aquela coisa, balão lá no alto. Aí o Carlos está lá pegando a champanhe. Você vê que o telefone dele toca uma mensagem. Você vê a mensagem. É a mensagem de uma mulher. Dizendo assim, Carlinhos, à meia-noite de ontem, quero mais. Você fica possessa, revoltada. Você joga o Carlos do balão. O Carlos cai do balão e morre. Homicídio doloso. Será a competência da Justiça Federal ou estadual? É tribunal do júri. Mas é federal ou estadual? Será a competência do tribunal do júri estadual. Novidade. Anota no seu caderno. Hashtag dica do pai. Vamos lá. Hashtag dica do Paiva. Escreve aí. Balão não é avião. Balão não é avião. Então, nesse caso, a sua mix, ela vai responder perante o Tribunal do Júri Estadual, porque balão não é avião. Perfeito? Galera, antes da gente terminar esse bloco, falar um ponto importante para vocês, é o chamado incidente de deslocamento de competência. Esse aqui, vira e mexe, vai cair na prova, você não vai errar mais. Esse incidente de deslocamento de competência é aquilo que o William Bonner chama de federalização da investigação ou do processo. Então, imagine o seguinte, imagine um crime que, a princípio, é de competência da justiça estadual. E aí surge a oportunidade dele ser competência da justiça federal. Como é que faz isso? Através desse procedimento chamado
de incidente de deslocamento de competência. Algumas regras importantes sobre esse incidente. Quem é competente para julgar se o processo ou investigação vai sair do âmbito federal, estadual e passar para o âmbito federal? Será o Superior Tribunal de Justiça, o chamado STJ. Ele que vai julgar esse incidente de deslocamento de competência. Muito bem. E quem é que vai pedir isso aqui? Quem é o legitimado para promover esse incidente de deslocamento de competência? Só uma pessoa. O Procurador Geral da República. O famoso PGR. Veja aqui alguns pontos importantes. Quem vai julgar se o processo vai sair da esfera estadual e passar para a esfera federal é o STJ. Mas o STJ não vai julgar o crime em si. O STJ vai julgar só o incidente. Se ele julgar favorável, vai para a Justiça Federal. Por esse incidente, é o Procurador-Geral da República. Professor, só ele? Sim, só ele. Também os requisitos. Requisitos. O primeiro requisito é que tem que haver uma grave violação de direitos humanos. Uma grave violação de direitos humanos. Não é só violação, é uma grave violação. Letra B. Tem que haver o risco de responsabilização internacional do Brasil. E letra C, para a gente finalizar, tem que haver a comprovada, e aqui é o problema, tá? Eu estou te adiantando. Comprovada ineficácia das autoridades locais. É normalmente aqui que não rola a federalização do processo ou da investigação, porque, de fato, tem que ter a comprovada, e normalmente o STJ entende que por comprovada é somente se a autoridade local, o delegado local ou o juiz local se declararem eficazes. Na prática, é muito difícil. É importante você entender, e aí você vai colocar isso no seu caderno, é que esse incidente de deslocamento de competência, ele pode ser suscitado a qualquer momento, ou seja, em qualquer fase do inquérito ou do processo. Tá legal? Tanto do inquérito, da investigação, como também do processo. Tá legal, pessoal? Beleza? E um ponto importante, tem que haver esses 3 requisitos existentes cumulativamente. Tem que estar os 3 requisitos presentes cumulativamente, sob pena Voltei. Caríssimos colegas, vamos lá. Vamos trocar de salinha? Tem bastante coisa para falar, bastante coisa. Antes da gente ter um tempinho aí com a nossa atividade. Então, vamos lá para outra salinha, por favor, para a segunda.
a gente conversa lá, beleza?